Olá, estamos iniciando mais um Fala que eu Discuto podcast, um programa que nasceu no coração do Senhor e quer alcançar o seu coração no dia de hoje. Não sei o que possa estar acontecendo na sua vida, né? O que passa pela sua cabeça hoje, se você está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade. Mas nós queremos te dizer uma coisa muito importante, que nós duas cremos em um Deus maravilhoso, que é capaz de muitas coisas. Mas é necessário primeiro confiar e crer. E hoje nós estamos falando de um assunto muito importante, né? Falar de algo que foge das nossas mãos, do nosso querer, da nossa vontade, não é fácil. Mas quando a gente se submete a isso, tudo acontece da melhor forma possível, né? Então eu gostaria primeiro de te convidar a fechar os olhos, se conectar com Deus. Como hoje vamos falar sobre esse assunto, quantas vezes a gente pensa, como eu queria que o dia tivesse mais de 24 horas, porque são tantas coisas que eu preciso fazer, tantas coisas que me chamam, me convidam a fazer, que o tempo parece que é curto demais para todas as coisas. Mas eu quero que você se concentre em Deus agora. Quanto tempo você tem direcionado para Ele, para estar com Ele, para buscar dEle, entender o que Ele quer de nós? Por muitas vezes, a correria, as coisas que são colocadas sobre nossa identidade, sobre as nossas vidas, ocupam mais espaço do que o lugar que é dele. Então que hoje, neste dia, ao ouvir esse podcast, você entenda que Deus ele quer ter mais tempo com você, para que você tenha mais tempo com qualidade para as outras coisas. Pai querido, abençoa, Senhor, a todas essas pessoas que estão ouvindo esse podcast, vendo, Senhor, para que eles possam ter o entendimento, à luz da Tua palavra, Senhor, o que precisamos fazer nesta terra, Senhor. Muitos são os desafios, Pai. Nós estamos aqui para dizer que estamos disponíveis para fazer a Tua vontade, mas, sobretudo, confiar, Senhor, no Teu momento certo para todas as coisas. Pai, abençoa a casa da Tua serva que tem se colocado aqui à disposição para falar um pouco de Ti, de tudo que o Senhor tem colocado na vida dela, através dela, pelas pessoas. Pai, abençoa as famílias, todas as pessoas que estão lá do outro lado, passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, que não tem esperança mais em seus corações. Mas Deus, o Senhor tem levantado pessoas, tem levantado servos de Deus nesta terra, para que eles possam alcançar a vida dessas pessoas e trazer esperança onde porventura já não tenha mais nada. Porque Tu és o Deus que chega quando todo mundo já se foi. Tu és o Deus que opera quando todo mundo já desenganou, meu Deus, porque Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o meu Deus que é o Deus da prata, do ouro, é o Deus que pode prover todas as necessidades. Senhor, eu sei que pode ter pessoas que estejam passando por privações, mas nesta hora, Senhor, eu peço em nome de Jesus, entre providência, Senhor, nos celeiros, para o que elas precisam, Senhor, de alimentos, não só físicos, mas também espirituais. Pai, que a Tua graça nos alcance todos os dias. Perdoa os nossos pecados, Pai, somos pecadores humanos, falhas, Pai, mas estamos aqui, porque acreditamos no poder da Tua graça, do Teu amor em nossas vidas. Por tudo isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E hoje nós vamos conhecer aqui a nossa convidada de hoje, muito especial. Eu costumo dizer que Deus ele não nos apresenta pessoas, mas apresenta propósitos. E Ele sabe o porquê, né, de eu ter conhecido minha irmã querida. E agora ela vai se apresentar, vai dizer quem ela é, né, o que é que ela faz. É muitas coisas que ela faz, sabe? Ela vai resumir o que é que ela faz. E depois a gente vai bater um papo legal aqui, nós duas, acerca de uma temática muito bacana, que já já vocês vão saber. Amiga? Eu sou Gilmara, né, mãe de 3 filhos, abençoada, tenho 3 varões. Glória a Deus. Digo que eu ganhei na loteria, porque, glória a Deus, eu não tenho nenhum problema, né? Graças a Deus. Então eu digo, quando as pessoas perguntam, eu digo, minha filha, eu ganhei na loteria, né? Porque no tempo de hoje que a gente vive, é verdade, eu não tenho dor de cabeça com meus filhos, então eu tenho 3 varões abençoados, né? Graças a Deus. E é Neto, Felipe e Ramon. É minhas bênçãos que Deus me deu, né? Verdade. Eu trabalho, né? Eu cuido de família, trabalho
nos lares. Tem um casal de patrão também muito abençoado. Oh, coisa não tenho boa. que me queixar. Às vezes eu lembro de Josué, quando ele preso lá no Egito, e Deus movia o coração de todos aqueles em volta de Josué, de José, perdão, em favor dele. Assim é eu, né? Oh, glória! Ela é modesta em dizer, mas é uma grande mulher, sabe? É que Deus tem operado através da vida dela, né? Para alcançar outras vidas, outras pessoas. E é como diz aqui a palavra do Senhor em Provérbios 8, né? No versículo 7, que diz aqui, no versículo 6, me perdoem, que diz o seguinte: escutai, porque direi coisas importantes, abrirei meus lábios com palavras retas. E no 7 diz: o céu de minha boca, né, murmura a verdade, e meus lábios aborrecem o mal. Todas as vezes em que a gente usa a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, a gente com certeza vai aborrecer o mal, né, amiga? É verdade. E ela tem sido esse instrumento de aborrecimento do mal. Aliás, nós estamos sendo esse instrumento nos dias de hoje. E a gente glorificar a Deus, né, por isso. E isso nos deixa felizes, né, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, né? A gente está alegre. Mas a gente veio falar de uma temática importante. Veio falar sobre o tempo. Os dias têm passado, não sei se vocês têm percebido, mas as profecias estão sendo cumpridas, né? As coisas estão sendo mais aceleradas, os dias estão passando com mais rapidez. E as pessoas, consequentemente, estão mais aceleradas. Você vê o WhatsApp mesmo, agora está faltando só ter a velocidade 3. Porque tinha foi para 1,5, agora está 2. Quando você escuta o WhatsApp de alguém acelerado, parece que você está no tiroteio. Parece que está falando árabe, não é, amiga? O que você tem a nos dizer acerca disso? E relacionar esse tempo que nós não estamos tendo com o tempo que precisamos ter com Deus, e o tempo que está acelerado, e como também entender que há um tempo para todas as coisas, né, abaixo dos céus. Eclesiastes fala sobre o tempo, né? Que é tempo de chorar, tempo de sorrir, de plantar e de colher. Mas com essa tecnologia, principalmente a igreja, ela não quer mais esperar o tempo de Deus. Sim. Ela quer o tempo dos homens. Quando Adão cai, Deus dá 6.000 anos para o homem nesse mundo físico. Sim. E aí quando a gente vai contando de Adão para Abraão, a gente conta 2.000 anos. De Adão para Cristo, mais 2.000 anos. De Sim. Cristo para nós, contaremos também mais 2.000 anos. Então, conta-se que a gente atualmente está em 5.783. Imagina. Está perto. Meu Deus. Então, esse é o tempo que Deus deu para a humanidade, sim, se resolver. Mas a igreja, o propósito da igreja não é andar no tempo só do homem, mas também no tempo de Deus. Sim. E o que é que ela está fazendo? Antes, a gente ia para os cultos e sentia o mover do Espírito Santo. Sim. Hoje é o mover do homem. É aquelas músicas que massageiam o nosso ego. Sim. É umas músicas que relata assim como se o Eterno ele fosse empregado do homem. E não é assim. E não é assim. A gente somos chamados para adorar. E não é Ele que vem nos adorar. Com certeza. E aí move-se e está assim uma igreja das coisas. Sim. Ela está atrás de ouro e prata. No livro de Isaías, me fugiu da memória agora o capítulo, fala de 7 mulheres que diz que ela vai atrás de um homem. Sim. E ela propõe a esse homem que ele não precisa ter compromisso com elas. Sim. Mas que esse homem fosse só o marido delas, o companheiro. Sim. E isso relata o tempo que essa igreja está vivendo. Meu Deus. Ela usa o nome de Deus, mas ela não tem compromisso com Cristo. Com a verdade, né? Com a verdade. E isso a gente está vendo nesses últimos dias, muitas igrejas sim. Está neste tempo, um tempo que não tem aquele compromisso fiel e verdadeiro. Fala-se que 7 mulheres lançam a mão de um homem. Sim. Né? Isso está em Isaías, eu não sei se é 24. Mas a gente vê claramente como a igreja, algumas igrejas na Gravana todas, né, está nesse tempo aí.
Fora essa tecnologia que a gente está vendo, esse avanço. Exatamente. Futuramente a tendência não é melhorar. Sim. Infelizmente é piorar. E aí a gente precisa estar preparado. E o que nos prepara hoje, do seu ponto de vista, amiga? Porque assim, aqui tem pessoas que vão estar vendo o podcast, são pessoas que têm um entendimento. Tem outras pessoas que ainda estão buscando um pouco mais de entendimento. Mas todos nós estamos buscando, de fato, como melhorar, não só a qualidade de vida, mas melhorar principalmente, né, o querer e estar na presença de Deus. Porque todas as coisas que você mencionou, desse afastamento, da igreja está buscando coisas que deveriam estar sendo a de último, ou então nem está buscando, na realidade. Como nós podemos nos precaver hoje de viver o melhor tempo aqui neste lugar que o Senhor nos deu? Apesar de ser um mundo caído e cheio de tantas provações e tentações, e estarmos o tempo todo, né, lutando contra tantas potestades e no mundo espiritual, que é tão forte isso. Efésios fala, né, dos principados e potestades. Por quê? Porque aqui é a terceira dimensão. Sim. Essa terceira dimensão, estamos aqui, como Jesus disse, que a gente é o quê? Forasteiro. Aqui não é pra gente, estamos só de passagem. Meu lugar não é aqui. A igreja está de passagem, né? Jesus disse que tem um lugar preparado. E viver aqui não quer dizer que você vai abdicar de tudo, mas tudo é com ordem e decência. E o que está acontecendo hoje é a impaciência, né, da humanidade. Se observarmos, estamos vivendo uma sociedade que ela tem quase tudo. Quase tudo. Ela não tem paz, amor nos lares. É uma sociedade que tem conforto físico, mas o espiritual está vazio. Quantas famílias têm tudo? Você olha, não falta nada, mas são infelizes. Porque falta o essencial. Falta o essencial, que é Cristo. E Cristo, igreja, a gente não está falando aqui de religião, nem religiosidade, nem placa. Com certeza. Não. Placa não salva, não cura, não liberta. Com certeza. É igual às escrituras. Se você tem esse manual dentro de sua casa e você não lê e não vive, ela é inútil. Você abre ela na sua casa e deixa. Aberta só para... É como se você fosse para o médico, estivesse enfermo, ele passa o medicamento, você compra o medicamento e coloca lá. Sem usar o medicamento. Aí você nunca usou, você leu a bula, mas não segue os ensinamentos dessa bula. Aqui é um manual de vida para todos, independente da religião. Porque esse manual é para a gente viver bem, fisicamente e espiritualmente. Então o que falta na humanidade é a busca do seu interior. Sim. Sabe, se conhecer. Jesus disse, ao conhecereis a verdade, ela vos libertará. Não é padre, não é pastor, não é nenhum líder religioso que vai nos libertar e nem interceder por nós. E no livro de João diz que o único intermediador entre Deus e os homens é Cristo. Sim. Então busque na vida, no lar de vocês, a Cristo. Quem tem uma escritura em casa, comece a ler, porque futuramente vocês vão querer, mas não vai ter ela. A gente está vendo no Instagram, no YouTube, todo mundo falando que a inteligência artificial está reeditando. Quem puder, compre uma, guarde, que a gente vamos precisar, sim, dela, como ela está aqui agora, porque é o tempo. É o tempo do quê? Do anticristo. É o tempo da nova era. Olha quantos mil anos as pessoas vêm falando. Sim. E a gente está vivendo esse tempo. Agora estamos vivendo um tempo onde a tecnologia ela vai governar tudo e todos. Verdade. É como a palavra fala, né? Não vai ter para onde a gente correr, a gente só precisa se preparar, no estar munido das escrituras, sabe? Não para perseguir, não para humilhar, não, porque Deus ele amou a sua criação, ele não ama o pecado da pessoa, ele ama o pecador. Então Deus, quando ele criou a humanidade, ele não faz acepção para salvar.
Sim. A salvação, e ela é comprada por Cristo, não é mérito de ninguém. Sim. Não é quem peca mais ou quem peca menos, que agora a igreja tem até seleção de pecado. A gente vê que até o tempo do mundo entrou na igreja. Imagina. Mas leia as escrituras, se revista dela, guarde na tábua dos vossos corações, porque a gente vai precisar. Vocês mães, pai de família, sim, levante dentro de sua casa, erga suas mãos, comece a interceder no seu lar, porque o alvo nesses últimos dias são a família, porque família é projeto de Deus. Você vê lá em Gênesis, na criação, Deus cria um casal. Sim. Porque é o propósito de Deus, é o lar, é a família. E esse tempo da agora, como a gente está falando de tempo, né, Marô? Você pode observar que é um combate contra os lares, contra as nossas crianças. Com certeza. Ensine os seus filhos, faça o que o provérbio diz, ensine o caminho que a criança deve andar, para quando ela crescer não desvie. Esse caminho não está falando só de religião, não, é todos, sabe? Porque até esse poder de nós educarmos os nossos filhos, até isso está sendo tirado de nossas mãos. Com certeza. Estavam fazendo uma formação recentemente, amiga, em uma escola, falando sobre essa questão de saber estar com os filhos. E hoje as pessoas falam muito sobre tempo de qualidade, sabe, gente? Não é sobre aquele tempo de qualidade apenas, sabe? As pessoas agora estão direcionando isso como se só existisse aquele tempo de qualidade, um momento que muitas vezes não passam de 2 minutos, 2 segundos com os filhos. Não é sobre isso. É você ter tempo de verdade para ensiná-los os caminhos que eles devem traçar. E isso não acontece em 2 minutos. Se você parar para analisar, o tempo hoje, né, de uma família com os filhos é completamente diferente do tempo que nós tínhamos com os nossos pais. Eu tenho memórias afetivas com a minha família, com a minha mãe, que chegava da roça com a jaca e sentava no quintal e abria aquela jaca mole e todo mundo ficava em torno da jaca, né? Comendo a jaca e rindo, os caroços caindo lá no quintal. São memórias afetivas que nós temos da partilha, da comunhão, né? De estarmos ali em família fazendo algo prazeroso. E hoje, infelizmente, como eu estava falando dessa formação, os pais eles sentam nas seu sofá, sua mesa, em qualquer lugar, que a mesa deixou de ser um lugar de honra nas casas. Acabou. E cada um pega seu aparelho de celular e vai comer assistindo, ouvindo algum entretenimento. E não tem um momento de comunhão como nós tínhamos. E tudo isso faz parte desse ensinamento. O próprio Jesus, ele sempre planejava com os discípulos aonde? No redor da mesa. Sentava-se todo mundo. Tinha esse tempo, Jesus sorria e dizia, e os discípulos agoniados, se preocupando, né? Por conta do que iam fazer. Senhor, Jesus, quem vai te proteger, meu Deus? O que a gente pode fazer para te auxiliar? E Jesus, ele queria viver o tempo daquele momento. Aquele tempo ali. De estar com eles, o tempo que ele tinha, porque ele sabia o que estava por vir. Então ele precisava fazer com que eles entendessem que o melhor tempo era o tempo de estar com ele. E isso me faz lembrar de quando as irmãs, né, Marta e Maria, né? Quem foi? Foi Marta ou Maria que estava com Jesus ouvindo? Maria senta à beira de Jesus e ouve. E Marta vai cuidar das afazeres. E aí a gente se pergunta, né, quem estava certa? Marta ou Maria? Quem você é hoje? Marta ou Maria? Tá cuidando, tá pegando o seu tempo para cuidar de todas as coisas, ou você tá deixando um tempinho para você estar com o que é mais importante, né? E o que é que a gente está vendo hoje? Muita doença, muita depressão, muita ansiedade. Por quê? Por causa da correria. É uma fadiga. Sim. É um saquetel furado. Corre-se tanto e não chega a lugar nenhum. Porque assim, hoje os lares não têm um tempo, não tiram um tempo. Sim. Nós, mulheres, por exemplo, aí a gente levanta, limpa a casa, cuida de filho, vai para o trabalho, mas a gente não tira 1 hora para a gente sentar e meditar em Deus. Né? Tem pessoas que acham que meditar é ficar com a mente vazia, é impossível. Não tem como. Não tem não. Se alguém conseguir essa proeza... É uma troca, é uma conversa, a oração é uma conversa, né? Você vai sentar em um jardim, em algum lugar, só você e Deus ali, aquele momento de silêncio.
Hoje não tem, todo mundo diz que não tem tempo. Então, e a gente vê essa aceleração, que isso acontece em 1948 e 49, se não estiver enganada, que é quando se cumpre uma profecia em Israel, que Israel se torna, eu acho que é Estado, se não estiver enganada, viu, gente? E aí é que vem, né, essa abreviação. Você vê que de lá para cá o tempo dá um pulo, né? Por quê? Porque a nossa vida ela está de acordo com as Escrituras. Querendo o homem ou não, o homem crendo ou não, ela está se cumprindo e vai se cumprir. Então, nós cristãos, é um joelho na Bíblia e um joelho no jornal, nas informações. Precisamos de informação, igreja, porque a informação é tudo, sabe? A gente, porque nós necessitamos saber o que está acontecendo. Israel, ela é o relógio do mundo. Imagina. O relógio do mundo é Israel. E foi ensinada à igreja que ela era substituta de Israel. Não. Estamos enxertados em Israel. Até mesmo porque de onde vem tudo? De Israel. Cristo falou foi com quem? Com Pedro. Sim. Ó, Pedro, tu me amas, amo. Apacenta o quê? As minhas ovelhas. Então, a igreja ela não é substituta de Israel. Nunca foi e nunca será. Mas a gente estamos aonde? Enxertados em Israel. É uma noiva só, essa noiva é Israel e nós fazemos parte desse corpo que é Israel. E aí, tudo isso nos leva a uma grande reflexão. Não só acerca do tempo de hoje, das coisas que estão todas desarrumadas, desorganizadas, mas a gente chama a atenção para o tempo de cumprimento das promessas, das coisas, das profecias, de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí, meus irmãos, é chegado o tempo de pararmos de discutir sobre religiosidades, de discutir sobre pontos afins de que um entende e o outro não entende. E ontem, conversando com meu irmão mais velho, eu cheguei a uma conclusão de que os primeiros 2 mandamentos estão sendo deixados de ser exercidos, que é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo. As pessoas estão olhando para si e esquecendo daquela pessoa que está do lado, que precisa de uma força, de um abraço, de um conforto. Sabe? Muitas vezes você encontra refúgio onde você acha que nunca teria. E Deus está ali. Por que não estaria? Olha o samaritano, né? Olha o samaritano. Eu não canso de dizer sobre o samaritano. Eu estava lá no Levita, o sacerdote, ninguém tinha tempo. Mas Deus deixou uma ali para acudir. Ai, Jesus, o podcast, se pudéssemos, ficaríamos aqui o dia todo, né? Mas a gente tem que também ter suas coisas para fazer. E como estamos falando de tempo, né? Você precisa também ter um tempo para poder se organizar, para poder também assistir com calma e ter entendimento, sem abandonar antes, né, de terminar. Mas antes de finalizarmos, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra de esperança, né? Porque muito foi dito aqui sobre as coisas que estão acontecendo, acerca do tempo que a gente tem usado de uma forma tão aleatória, mas ainda há esperança. Se nós, né, nos propusermos a fazer algo. E tudo começa por nós. E eu gostaria que a minha amiga, né, finalizasse deixando uma mensagem para você de esperança, né? Que você entenda, né, o propósito disso e por que estamos aqui hoje. Amém. É que nós devemos fazer amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E esse amor não é um amor assim da boca para fora, né? É você se colocar verdadeiramente. Aquilo que não desce na sua garganta, não dê para o seu irmão, para o seu vizinho, sabe? Até mesmo para aqueles que se fizeram nossos inimigos. Porque a gente não é inimigo, mas através das escrituras muitos se fazem nossos inimigos, porque a gente não anda mais com o mesmo pensamento. E nós todos estamos ligados num só propósito, né? A nossa meta é o reino, a nossa meta é vivermos em paz. Então, todos somos um, e um somos todos em Cristo. Cristo, ele é o cabeça. Ele é o cabeça da humanidade, ele é o cabeça da nação. A palavra fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
Então, isso vai acontecer, essa profecia vai acontecer. E daqui até lá, se cada um fizer o seu pouquinho, no mundo espiritual se torna muito. Porque essa terceira dimensão é só passageiro. E você que está aí, que necessita de um milagre do Senhor, trabalhe você primeiro. Mude a mentalidade como você está vendo a situação. Por pior que esteja a sua situação, no seu lar, na sua casa, no hospital, não. Você olha para a situação e você trabalha na quarta dimensão espiritual. Lembre de Daniel, que orou, a oração dele sobe, Deus manda a resposta, mas ele foi aonde? Aprisionado na quarta dimensão e não trouxe a resposta para Daniel. Mas nem por isso Deus não agiu. Miguel vem, conversa com Daniel e volta para soltar o anjo mensageiro e traz a vitória para o povo de Israel. E assim faça você na sua vida hoje. Mude a sua mentalidade. Não fique dizendo que sua casa não tem paz. Não diga que seu filho não tem jeito. Mas olhe para o futuro e visualize a sua casa transformada, o seu filho transformado, o seu casamento restaurado. Sabe? Veja a transformação. Comece de você. Quando você orar, você veja a sua vizinha liberta, você veja os seus vizinhos curados, porque essa é a meta da igreja no mundo. A gente está aqui como luz do mundo e sal da terra. Se você é essa luz e você é esse sal, faça valer a pena, tenha sabor, que você tenha sabor na vida do seu vizinho, que você seja luz na vida do seu vizinho, sabe? E mude a mentalidade, como você está vendo as coisas, porque tudo isso aqui é passageiro. E lembre o que Jesus nos ensina: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo, igreja, nós temos. Eu sempre digo assim a uma pessoa próxima, que às vezes o melhor de Deus é um ovo, sabe? E aí às vezes a gente não quer comer o ovo porque a gente quer comer outra coisa, mas no momento é o ovo, sabe? A gente é provado nas pequenas coisas. E lembre que somos flecha na mão de quem? Do arqueiro. A flecha ela não é lançada só. É o arqueiro que puxa essa flecha para trás. E se nesse momento você está parado ou está sendo puxado para trás, é porque você está sendo movida pelo seu arqueiro. E ele sabe o tempo certo de soltar essa flecha. Porque ele sabe o vento contrário. Ele sabe a umidade do ar. E ele sabe qual é o alvo que ele quer que você acerte. Então, desde já, que Deus abençoe você e sua casa, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Falou demais comigo, amiga. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando. Monte sua casa, sua família. Você continue sendo sua luz, esse sal, sabe? Neste mundo, uma esperança, né? Foi muito bom te conhecer. Você na minha vida, tá? Não pode. Que Deus te abençoe. E esse foi mais um Fala que eu escuto, para honra e glória do nosso Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Cheio, gente.